Bem-vindos ao canal Vai na Lei! Vamos falar agora sobre a legitimidade no habeas corpus. Eu sou o Cícero e você está no canal Vai na Lei. Vídeos curtos, conteúdo relevante em todas as áreas do direito. Vamos falar agora sobre legitimidade no habeas corpus. Se você perdeu os outros vídeos dessa série sobre habeas corpus, dá uma olhadinha na nossa playlist. Vou deixar os links aí embaixo na descrição. Quando a gente fala da legitimidade ativa numa ação judicial qualquer, a gente está falando das pessoas que podem ocupar o polo ativo da ação ou o polo passivo da ação, que ingressa com a ação e que responderá à ação. Então, normalmente a gente chama de autor e de réu, de requerente ou de requerido. No habeas corpus, nós temos, além dessas figuras que a gente chama impetrante, que é o sujeito ativo, a pessoa que ingressa com a ação, e impetrado, o sujeito passivo, ou autoridade coatora, não é? Que é quem responde à ação, nós temos ainda uma terceira figura, que é a figura do paciente, que é aquela pessoa que teve a sua liberdade física de locomoção restringida ilegalmente e é a pessoa em favor de quem o habeas corpus é impetrado. É para a liberdade dessa pessoa, é para a defesa da liberdade física dessa pessoa que o habeas corpus é impetrado. Então você tem de um lado o impetrante, o impetrado e o paciente. Então quem pode ser paciente no habeas corpus? Qualquer pessoa física. Qualquer pessoa física pode ser paciente numa ação de habeas corpus. Qualquer pessoa que teve ou é passível de ter restrição à sua liberdade física de locomoção pode ser paciente numa ação de habeas corpus. O habeas corpus não pode ser manejado para a defesa de liberdade física de uma pessoa jurídica, por exemplo. Pessoas jurídicas não podem ser pacientes na ação de habeas corpus simplesmente porque pacientes não têm em si, não é da natureza da pessoa jurídica, liberdade física de locomoção. Essa é uma característica das pessoas naturais ou físicas. Impetrante. Impetrante é a pessoa que ingressa com uma ação de habeas corpus. O artigo 664 do Código de Processo Penal estabelece que o habeas corpus pode ser protocolado por qualquer pessoa em seu favor ou em favor de outrem, bem como o Ministério Público. Então, qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, de direito público ou de direito privado, podem ser impetrantes da ação de habeas corpus, bem como o Ministério Público. No caso especificamente de pessoa jurídica ser impetrante, só lembrando que ela não poderá impetrar o habeas corpus em seu favor, porque a pessoa jurídica não pode ser paciente. É importante notar isso aqui. O paciente e o impetrante numa ação de habeas corpus podem ser a mesma pessoa. Eu posso ingressar com habeas corpus para tutelar a minha liberdade. Eu serei impetrante e serei paciente ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer com pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica só pode ingressar com habeas corpus, ser impetrante da ação de habeas corpus em favor de uma pessoa física. Portanto, o paciente será sempre um terceiro. O HC também pode ser impetrado pelo Ministério Público. Em qualquer dos casos, seja quem for o impetrante, ele não precisa estar postulando por intermédio de um advogado. O HC é uma exceção à regra geral de que as pessoas só podem postular em juízo por intermédio de alguém que possua capacidade postulatória. Capacidade postulatória é uma qualidade, é a capacidade que alguém tem de postular em juízo. Essa capacidade postulatória é atribuída por lei exclusivamente aos advogados, aqueles bacharéis em direitos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma lá dos artigos 1º a 3º do Estatuto da Advocacia. Bom, já falamos do paciente, já falamos do impetrante, agora vamos falar do impetrado. Normalmente, o impetrado no habeas corpus é uma autoridade pública, simplesmente porque, na maioria dos casos, são autoridades públicas que exercem restrição à liberdade física de locomoção de quem quer que seja. Então, de modo geral, o habeas corpus é voltado contra atos praticados por autoridades públicas. Mas nada impede que o habeas corpus se volte também contra atos de sujeitos privados, caso um sujeito privado estabeleça restrição à liberdade física de locomoção de alguém. Não é muito frequente, mas é perfeitamente possível. Duas coisas muito importantes que eu gostaria de tratar ainda. Primeira delas, juízes e tribunais têm competência para conceder habeas corpus de ofício, ou seja, independentemente de provocação, sempre que, no curso de processos que estejam manuseando, constatar a existência de coação ilegal em relação a alguém. Então, essa também é uma exceção à regra
aquele princípio geral do direito processual, né? Nemo iudex sine officio, ou seja, não há jurisdição, não há atuação jurisdicional sem que haja uma provocação externa. E a segunda coisa que eu gostaria de tratar com vocês é a seguinte: nós vimos já que qualquer pessoa pode ingressar com ação de habeas corpus. E tem havido situações em que um determinado paciente cause, a prisão dessa pessoa cause clamor popular, então há uma enxurrada de habeas corpus protocolados pelo Brasil inteiro tentando promover a defesa da liberdade física da locomoção desse paciente, né? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem bem consolidada a ideia de que se o paciente tiver uma defesa técnica constituída, ou seja, se no processo penal que ele responde, ele tiver advogados constituídos, a prerrogativa de promover essa defesa é de sua defesa técnica, é de seus advogados. Não é? De modo que, se um habeas corpus for protocolado em favor de alguém que já possua a defesa técnica constituída, então essa defesa técnica vai ser ouvida sobre se quer o andamento desse habeas corpus, se deseja o andamento desse habeas corpus ou se quer a extinção dele, porque eventualmente o deferimento desse habeas corpus pode, quem sabe, não fazer parte da estratégia de defesa como um todo, articulada pela defesa técnica do paciente. E aí, legal? Esse vídeo te ajudou de algum modo? Que bom! Então me ajuda também. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E fica de olho porque logo a gente vai lançar mais um vídeo sobre habeas corpus aqui no canal Vai na Lei. Vídeos curtos, conteúdo relevante. Abraço!